É o Evangelho, Braulinho, é o Evangelho simples de Jesus. E vocês, amigos, amigas, convidem os companheiros, compartilhem, chamem, mandem um link, invoquem a presença dele. Invoquem a presença da moçada. Olha só, gente querida, eu vou ler aqui um texto que nem de longe é novo na minha boca, nas minhas manifestações. Ele, vez por outra, eu estou falando nele, porque ele me impressiona muito, desde sempre. Está em Mateus 11, de 20 em diante. Mateus 11, de 20 até o verso 24, 22 ou 24. Quer ver? Presta atenção, diz assim: Passou então Jesus a increpar, a falar de maneira fortemente exortativa as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, milagre de todo tipo, todo dia, o tempo todo, durante 3 anos. Passou a confrontá-los pelo fato de não terem se arrependido, ou seja, de não terem mudado a cabeça. Milagre não muda a mente de ninguém, necessariamente. Milagre não converte ninguém, necessariamente. Aliás, a proporção que o Evangelho dá é tipo de 10-1. Como aqueles 10 leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer. A maioria dos que eu vi na vida receberem sinais, prodígios, maravilhas divinas em favor deles, das suas esposas, seus filhos, sua casa, a maioria desses simplesmente não volta nunca mais. Nunca mais. E eu já vi gente que vem desesperada, pede para você orar, aí você ora com todo o coração, você vê a graça de Deus se derramar, a pessoa ser curada milagrosamente, porque a virtude não é de quem ora, não é minha, a virtude é do meu Pai que está nos céus. Então, mesmo que eu seja um ser relativo, que eu próprio, a semelhança do profeta Eliseu, seja uma pessoa a quem Deus use na vida de outros, mas às vezes eu mesmo padeço de limitações físicas, como foi o caso de Eliseu, que ressuscitava mortos, mas morreu de uma enfermidade física. E ele continua a ser um homem tão cheio do poder de Deus, mesmo morto por uma necessidade, por uma condição física, que alguns anos depois, alguém, sendo atacado por inimigos, pegou o corpo de um defunto que ia ser sepultado numa cova ao lado da de Eliseu, e, não tendo tempo, jogou o indivíduo na cova de Eliseu, e quando o cara bateu nos ossos de Eliseu, pulou ressuscitado de entre os mortos. Então, milagres, uma geração visitada por milagres e milagres, a gente fica pensando que se tornará mais sensível, mais crente, mais acessível para Deus, mas não é assim necessariamente. A gente vê que os grupos que têm exageros em relação a milagres, sinais, prodígios e supernaturalidades, em geral, são aqueles que vão se tornando cínicos com o passar do tempo. Tem lá alguém orando por um doente e o cara está tirando meleca no nariz e jogando ali para fora. Está olhando para o outro lado, rindo e falando: aleluia!
mas sem nenhuma mudança de mente, nenhuma mudança de atitude. É como aquele cara que vai lá para frente, ora pelos doentes, e alguns são curados. E ele acha de que porque ele orou e alguns foram curados, Deus tem um trato com ele especial, um pacto, no qual, mesmo que ele seja um leviano, um indivíduo de atitude totalmente eticamente precária, uma pessoa sem afeto, sem misericórdia, sem solidariedade, só interessado pragmaticamente no resultado da cura para ver se ele ofere algum lucro. Mas a cabeça nunca muda. Outros podem mudar e ele, todavia, não muda. Apesar de dizer Senhor, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu trouxe palavras e milagres. E o Senhor Jesus diz em Mateus 7 que lhes dirá: eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são. Como ele diz em Lucas 13, Mateus 7, Lucas 13, eu não sei quem vocês são. Ele repete isso em vários lugares. Não sei quem vocês são, como em Lucas 13, é tão enfático. O Senhor ensinava nas nossas praças, comia nas nossas casas, visitava as nossas ruas, curava os nossos doentes, mas Jesus lhes dirá: eu não sei quem sois. Afastai-vos de mim, todos vós, que recebeis milagres e milagres, mas continuais sem mudar a mente, sem metanoia, sem transformação dos códigos do pensamento, sem o forjamento da mente de Cristo, do olhar e da interpretação de Jesus em relação à vida. Então, era isso que acontecia lá nessas cidades onde Jesus praticamente habitou, como foi o caso de Cafarnaum, e de onde alguns dos discípulos mais interessantes dele também vieram, como era o caso de Betsaida, porque não se arrependeram com a pregação de Jonas, por exemplo. E aqui em Corazim se diz, verso 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, cidades que foram destruídas, estão debaixo d'água, especialmente a grande cidade de Tiro, dos dias e dos ninivitas, aquela região inteira ali, que veio a afundar e hoje é material de pesquisa arqueológica submarina, porque está embaixo d'água aquela que foi uma das princesas da terra, a Nínive antiga, tanto quanto essa cidade de Tiro, que era uma expressão de glória daquela civilização. E aí Jesus diz, ai de ti, porque Tiro e Sidom, se tivessem recebido a operação de milagres que eu fiz no meio de vocês, se tivessem sido expostos à minha palavra, à minha presença, há muito que eles se teriam arrependido com pano de saco e de cinza, como aconteceu com Nínive. Há muito, muito. E lá era Jonas, pregando com má vontade, zangado, torcendo contra o arrependimento, mas eles se arrependeram no pano de saco, na cinza, mudaram os seus caminhos, e o Senhor teve compaixão deles, embora o profeta Jonas, que era mais comprometido com a ideologia política de extrema-direita do grupo ao qual ele pertencia, do que era capaz de amar
a profecia libertadora e misericordiosa de Deus, que trazia conversão ao inimigo. E ele odiava a ideia. Como é que Deus, se é meu Deus, e vê como eu sou oprimido por esse inimigo político, vai converter esse pessoal? Se eles se converterem, o juízo prometido não virá sobre eles. E Deus quer que eu vá pregar para eles se converterem e não receberem o juízo? Eu não vou não. Mas acabou indo, levado, vomitado, cuspido, engulhado por um cachalote. Pregou contra a vontade, pregou com raiva, de mau humor, mas Deus abençoou. E o rei de Nínive e todos os seus moradores se converteram. E Deus disse: eu tenho misericórdia das 120.000 almas que vivem aqui, sem falar dos muitos animais pelos quais eu me interesso, pela natureza, pelo meio ambiente, por aquilo que ajuda a promover a vida. Eles teriam se arrependido, Tiro e Sidom, mas vocês, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, onde eu opero milagres, não se arrependeram até o dia de hoje. Vocês ficaram cínicos. Como eu vejo aqui entre nós. Outro dia eu contei uma história de uma chuva. Eu já contei várias vezes. Quando o papai estava construindo a nossa casa sem dinheiro, tinha lançado a laje depois de juntar dinheiro muitos meses, e aí choveu em cima da laje, e aí a gente disse: acabou a laje toda. E depois do almoço ele voltou para ver o que tinha acontecido com a laje da nossa casa, com o cimento fresco, e viu que tinha chovido em volta da casa toda, torrencialmente, mas na casa não. Aí eu narrei e eu vi lá alguns comentários do pessoal dizendo: oh, tempo bom, quando a gente cria nesses testemunhos. E eu não ouvi ninguém dizendo que não cria. Eu só ouvi pessoas louvando o tempo bom quando eles criam, significando dizer que eles me seguem e tudo mais, mas você não pode demandar fé, porque a maioria deles gostam mesmo é de ouvir a conversa, mas não creem, de fato, quando é necessário, em mais nada que demande confiança mesmo. Ontem eu estava lendo lá um post que eu fiz, eu não me lembro mais nem sobre o que era, mas era alguma experiência que eu tinha tido semelhante à do post. Eu vou já me lembrar, tem alguma coisa a ver com animais. E aí eu postei, era uma coisa, vou já lembrar qual era o animal, que eu tinha tido uma experiência daquela mesma natureza, e eu narrei, vi aquilo que estava acontecendo e narrei a minha experiência. Falei: eu já estive nessa situação. E é uma situação horrorosa, terrível. Aí narrei o que tinha acontecido comigo, aí eu vi lá alguns escrevendo, né? Parece o personagem da academia do professor Raimundo, não sei o quê, não sei quem, Lero, que dizia: eu aumento, mas não invento. Não é isso, Caio? E eu fiquei olhando, eu falei: eu não vou responder a ninguém. Eles não merecem essa resposta. Eles estão dizendo filhos de quem eles são. São filhos de Cafarnaum, são filhos de Corazim, são filhos de Betsaida. Já viram tanta graça, tanto milagre, que ficaram cínicos. São filhos de Nazaré. Cresceram numa familiaridade tão grande com Jesus e seus familiares que acham que porque conhecem a vida inteira e porque ele cresceu no meio deles, não é possível que em Jesus algo extraordinário tenha acontecido, e com eles não.
Então, é melhor descrer de tudo do que admitir que aconteceu com ele e não aconteceu com a gente. Por isso, Jesus se admirou da incredulidade deles, como diz Marcos 6, versos 6 e 7. Isso acontece toda hora. Quanto mais crente, mais cinismo. Eu estava aqui tomando um café muito gostoso com o meu irmão, querido amigo, senador Fabiano Contarato, senador da Rede, e que fez uma declaração na CPI de retorcer as entranhas da gente, com dor, com lágrima, com angústia, falando do julgamento que ele sofre com o esposo e os filhos por ele ser gay e ter se declarado, e ser gay já a vida inteira, desde criança, mas só ter conseguido se declarar aos 27 anos, porque na região dele o conservadorismo é muito forte. E ele, delegado, não queria ficar exposto a qualquer tipo de escárnio, mas era uma coisa em relação à qual ele não tinha solução, porque era como você querer que eu, que sou heterossexual, me tornasse gay. É impossível para mim. Sou hétero até a última ponta de fiapo de pelo no meu corpo. E sou humano, que entende todas as escolhas humanas e sei quando o indivíduo porque é na natureza dele, não é uma escolha malfadada, não é um desejo de provocação, não é para escandalizar pai, mãe, família e amigos, não. Não é para tirar uma onda, um tempo. Tem aqui alguém me fazendo uma pergunta, aparecendo aqui, o Braulio deve ter enfiado alguém aí no meio da nossa conversa. Pois bem, estava tomando um café com ele, e ele me falando justamente disso, de como aqueles que deveriam ser os mais misericordiosos, os mais empáticos, os mais solidários, os mais acolhedores, os que teriam a obrigação, pela declaração de fé, de serem os mais humanos, são justamente os piores, os mais desumanos, os mais ferinos, os mais julgadores, judiciosos, os mais cheios de asco, os que mais repugnam o próximo. É como Corazim. Jesus morava lá, em Cafarnaum. Pedro e seu irmão eram de Betsaida. Mas Jesus está dizendo, ai de ti, onde eu curei tanto, onde eu andei tanto, onde eu dormi tanto, onde eu conheço tanta gente, mas vocês não transformam as experiências comigo em posturas de conversão de mente, de caráter, de atitude e de fé, como é o caso do meu irmão Fabiano, sinceramente, infinitamente mais crente do que a maioria dos crentes que eu conheço. Ele é um católico fervoroso. Hoje eu orei com ele, senti aquele fervor da oração em nome de Jesus, e como o coração dele estava totalmente quebrantado, emocionado de fé. E se tivesse alguém vendo aquilo numa live, e se fosse um desses crentes pernósticos e empedrados, iria dizer, olha aí o Caio, isso, aquilo outro, acusando a mim e a ele. E eu tenho medo e tenho muita misericórdia do juízo divino que virá sobre você, que é da cidade de Cafarnaum, que diz, eu já vi todos os milagres, e que acha que ver milagre dá uma supremacia espiritual a você. Jesus diz não. Olha, Sodoma e Gomorra
se tivessem tido a tua oportunidade, estariam vivos até hoje. Se Nínive de Jonas tivesse tido a oportunidade de ver os milagres que eu operei em ti, de ouvir a palavra que eu preguei em ti com amor, eles teriam sobrevivido até o dia de hoje. Mas ai de vocês, porque vocês tiveram todas as oportunidades. No dia do juízo, portanto, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Tu achas que crias e constróis uma escada para o céu com os teus méritos e com as tuas experiências de cura? Não, ao contrário, tu vais descer até o inferno. Porque em Sodoma e em Gomorra, se tivessem se operado os milagres que em ti se fizeram, Sodoma e Gomorra teriam permanecido até o dia de hoje. Ele prossegue e diz: digo-vos, porém, que menos rigor, menos rigor haverá. Haverá para o bordel, haverá para o puteiro. Foi o que Jesus disse aos fariseus: em verdade, eu vos digo, que muitas meretrizes e pecadores vos precederão no reino dos céus. Jesus repete isso, é uma ladainha no que ele fala. E aqui se Sodoma e Gomorra tivessem tido a oportunidade que vocês tiveram, eles estariam vivos até hoje. E eu estaria pregando lá no sul, do Mar Morto, ao invés de ser aqui, no Mar da Galileia. Porque vocês ouviram, viram o que ninguém viu. Mas o coração de vocês não muda, não se arrepende, não se deixa transtornar pelo impacto para se entregar à transformação do processo, ao choque de mudança de mente que produz um novo coração e uma nova criatura. Por isso eu vos digo que menos rigor haverá no dia do juízo para Sodoma do que para você, para vocês. O crente fica pensando que é um privilégio dizer que vê coisas, que conhece, que assistiu. É nada, meu mano. Quanto mais você sabe e não pratica, pior fica a sua vida. Quanto mais você vê graça e não se dobra aos feitos, pior é a sua situação. Quanto mais exposição à verdade do Evangelho, com um coração obturado de comodidade, mais trágica é a sua situação e maior é o rigor do escrutínio que você experimentará. Isso era para eles, os religiosos dos dias de Jesus, e é para nós, hoje, agora, para mim, para você, que estamos brincando de pensar que saber disso tudo não tem consequência. Ao contrário, Pedro diz que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Jesus diz que o juízo começa primeiro por aquele que muito soube, porque a gente é julgado pela luz que teve, não pela luz que não teve. A gente é julgado pelo que soube, não pelo que ignorou. A gente é julgado pelo que viu, não pelo que não viu. Embora bem-aventurados sejam os que não viram e creram. Mas problemática é a situação dos que viram, ouviram, souberam e não creram. Creem com a boca, mas mantêm o seu coração afastado do Evangelho do Reino de Deus. Agora, olha bem aqui para mim, o nosso tema é esse que o Braulio coloca aí para você, só para você pensar um pouquinho.
quando os milagres anestesiam o ser. É essa a nossa história de hoje. Eu já vi tanta gente que cresceu vendo milagres e hoje são grandes cínicos. Eu conheço pessoas que foram realizadoras de milagres durante um tempo, 10 anos, 15 anos, e depois foram achando que os milagres faziam parte do poder pessoal deles, que eles não precisavam mais andar com Deus em sinceridade de vida, porque o milagre era uma possessão deles, como se fosse uma coisa que eles liberassem, como se o poder morasse neles, como se eles fossem uma espécie de condensador de energia divina. E aí se acostumam e caem no cinismo, na indiferença, no desamor. Querem saber quanto vão pagar primeiro antes de ir. Ou se vão esperando uma justa remuneração de acordo com o cachê deles. E depois de um tempo você não acredita que um dia aquelas pessoas foram sinceras, porque desse dia não sobrou nada. Só um nome, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, mas nada de verdadeiro, nada do que Jesus fez permaneceu. Foi varrido pelo cinismo do tempo e da história. Como é o teu caso? Conta aqui para mim. A gente não está falando de ninguém distante daqui. Nós estamos falando de gente que está aqui, às centenas, e que estará aqui aos milhares daqui a pouco. Me diga, os milagres anestesiaram o seu ser? Porque tem gente que, por exemplo, quando você lê um texto desse, o cara diz, eu já vou embora porque eu sei o que o Caio vai pregar. Eu já o ouvi falar nesse texto 5 vezes, 8 vezes. Deve ser a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, minha filhinha, meu filhinho. Pode até ser a mesma coisa, mas não será igual. E tem uma segunda coisa. Pode até ser a mesma coisa, mas como é o dia de hoje, ele vai explodir diferente no coração daqueles que estão me ouvindo. Tem gente que pensa que já sabe, mas está sendo hoje provocada pelo Espírito Santo. Porque não sou eu falando. Jesus disse, quando você for falar, não se preocupe. Porque quem vai falar não é você, é o Espírito do meu Pai em você. Então, o Braulio, que está comigo há 11, 12 anos, sabe que tudo que eu não tenho aqui é preocupação com o que eu vou falar. Eu sei que o Espírito Santo nunca não falou por mim. Ele fala. E sei que podia ser uma assembleia de papas, cardeais, bispos, arcebispos, teólogos, acadêmicos. A mesma palavra singela que eu estou dizendo aqui, eu tenho visto ter o poder de um martelo despedaçando a penha, a rocha dos corações presunçosos e na simplicidade levado um monte de gente boa e culta a um quebrantamento simples que eles nunca tinham conhecido antes. Agora é difícil. Os amigos que vêm aqui do Congresso, quanto menos informação religiosa eles tiverem, melhor. Quanto mais o cara chega ateu, mais eu me regozijo. É um coração virgem, puro, sem doutrinação, sem aquelas construções de ídolos doutrinários, sem Jesus esculpidos pelo grupo religioso, sem o Jesus das projeções idolátricas.
A gente, quando diz, não, olha, desculpa, eu sou agnóstico, eu sou ateu, eu digo, que bom, meu irmão. Eles pensam que eu estou de brincadeira e eu estou sério na parada. Que bom. Aí, por quê? Porque, cara, você é como uma virgem pura para o esposo. Você vai provar o negócio gostosinho, bem pela primeira vezinha, bem bonitinho, bem suave, e você vai experimentar o gozo do Espírito Santo em você. E olha, não falha. Não falha. Quando você não tenta converter ninguém, mas acolhe a virgindade religiosa das pessoas como uma coisa boa, logo, logo você vê que essa falta de doutrinação, essa falta de capacetes e de blindagens doutrinárias te oferece uma mente e um coração abertos. Abertos. E tanto mais quanto eles vejam que você seja sincero, mais abertos eles ficam. Mas você, que acha que teve o privilégio de nascer num lar cristão, pode ser o maior atrapalhamento da sua vida, porque você cresceu com a impressão de habitar a cidade de Jesus, Cafarnaum ou Nazaré, de ser conhecido de Pedro desde que ele era pequenininho, viu todos os milagres acontecerem, até aplaudiu, disse que coisa linda, mas não houve metanoia, não houve mudança de mente, não houve arrependimento, mudança de caráter, inversão de valores, de significados, um outro olhar da vida, outros sentimentos, outras emoções, outras confissões, outra ideologia que não é de nenhum partido político, é a ideologia de Jesus, é a ideologia do Evangelho, que tem como bandeira o amor, a verdade, a justiça, a bondade, a misericórdia, a compaixão, a distribuição, a busca de nivelamento, de enfrentamento da iniquidade, iniquidade financeira, iniquidade social, iniquidade cultural, acadêmica, iniquidade de oportunidades, porque há pessoas no Brasil que si mesmo com muita dificuldade, porque existe uma iniquidade econômica, iniquidade acadêmica, educacional, cultural, existe iniquidade de saúde, de disponibilidade de tudo. Quem tem pode infinitamente mais, quem não tem não pode nada. 5 pessoas no Brasil correspondem a 51% da população brasileira no recurso que tem. Só 5 pessoas têm o recurso que cabe a mais ou menos 110 milhões. 110 contra 5 neste país. Ai de ti, Brasil. Ai de ti, Rio de Janeiro. Ai de ti, São Paulo. Ai de ti, Bahia. Ai de ti, Belo Horizonte. Ai de ti, Brasília. Porque se em todos os lugares da Terra se tivessem dado as oportunidades que tu tens tido
E neles, se tivessem operado os milagres que em ti foram operados, eles estavam convertidos e quebrantados em pano de saco e cinza, com o rosto no chão, reverenciando exclusivamente a Deus e não a nenhum Baal de nenhuma natureza, especialmente política e ideológica. Jesus, eu quero te pedir que essa palavra simples, 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 perturbe, angustie, chacoalhe, tire o sossego, desacalme, seja uma perturbação na mente e no coração daquele que se tornou um filho amortecido, anestesiado de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida, gente que os muitos milagres lhes tiraram a sensibilidade singela de ouvir, entender, perceber e se quebrantar diante da singeleza da tua palavra. É o que eu peço que tu faças, Espírito Santo. Eu não tenho poder, mas tu tens. E tu podes esmagar o coração mais empedrado e trazê-lo à mais profunda transformação de consciência, de interior, de compreensão, de atitude, de interpretação e de conduta nova, limpa, bonita e cheia de graça. É o que eu te peço que aconteça agora, aqui, em muitos, em nome de Jesus. Amém e amém.